Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Cristiane, de Biologia da Escola Brasil, e nesse segundo vídeo vamos falar sobre ciclo celular e as etapas da mitose. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais denso do que o anterior, então presta bem atenção, ok? Vamos lá? Todas as células estão dentro de um ciclo, o qual chamamos de ciclo celular, o qual é dividido em diferentes etapas, e é justamente essas etapas que nós estudaremos agora. A primeira coisa que precisamos saber é que o ciclo celular é dividido em intérfase e mitose. A fase de intérfase é a fase em que a célula está ativa, ou seja, está produzindo RNA, proteínas, entre outras substâncias. Já na fase de mitose, ocorre a divisão celular, onde uma célula se divide em duas, como nós vimos no vídeo anterior. A fase de intérfase pode ainda ser dividida em três fases: G1 ou G0, S e G2. Mas o que significa tudo isso? A letra G vem da palavra inglesa gap, que significa intervalo. Já a letra S também vem do inglês e significa síntese, ok? Então, observando o esquema, podemos ver que o ciclo celular tem quatro fases principais: G1, ou seja, intervalo 1, S, que é de síntese, G2, que é intervalo 2, e M, que significa mitose, tá bom? Mas, afinal de contas, o que acontece em cada uma dessas fases? Na fase G1, a célula acabou de se dividir, então normalmente é a fase de crescimento da célula, na qual ocorre intensa produção de RNA, proteínas e as organelas celulares se multiplicam. A célula pode estacionar nessa fase e se diferenciar em tipos específicos de células, tais como o neurônio, a célula muscular ou as hemácias, por exemplo. Nesse caso, dizemos que a célula entrou na fase G0, ou seja, ela se diferenciou. Algumas células têm a capacidade de sofrer desdiferenciação e voltar para o ciclo celular. É isso que ocorre em certas regiões das plantas quando podamos seus galhos, mas os galhos voltam a crescer com o tempo. As células dessa região sofreram desdiferenciação, tá bom? Mas nos animais, isso é mais difícil de acontecer. Se perdermos um dedo, por exemplo, ficaremos sem esse dedo para o resto da vida, pois as nossas células não vão se desdiferenciar para formar um novo dedo. Já na fase S, a célula começa a se preparar para se dividir. Nesta fase, ocorre replicação do DNA, ou seja, a célula faz uma cópia de todo o seu DNA, ficando com dois conjuntos idênticos de DNA dentro da célula. Por que ela faz isso? Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que a mitose sempre produz duas células filhas com a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Isto significa que, na fase S, a célula duplicou o DNA para poder enviar uma cópia desse DNA para cada uma das células filha. A partir da fase S, até a etapa de citocinese na mitose, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a célula fica com o DNA duplicado, ok? Após a fase S, vem a fase G2, o segundo intervalo. Nesta fase, a célula também está ativa, produzindo RNA, proteínas, entre outras moléculas. Esta fase antecede o processo de divisão celular. E por último, vem a fase M, que é a fase da mitose, onde ocorre a divisão celular, ok? Podemos construir um gráfico para analisar a diferença na quantidade de DNA ao longo do ciclo celular. Vamos representar a quantidade de DNA, ou seja, a quantidade de cromossomos da célula, por uma letra aleatória. Nesse caso, eu vou escolher a letra C. Como a maioria dos animais e plantas são diploides, vou representar a quantidade de cromossomos como 2C, ok? Neste gráfico, a quantidade de DNA será expressa no eixo Y, ou seja, na vertical. Já as etapas do ciclo celular serão expressas no eixo X, ou seja, na horizontal. No início do ciclo, na fase G1, a célula possui apenas a quantidade normal de cromossomos, ou seja, apenas 2C. Já na fase S, ocorre a replicação do DNA. Então, a gente pode perceber no gráfico que a quantidade de DNA vai aumentando, até dobrar. Ou seja, antes da fase S, a célula tinha 2C de DNA, ou seja, tinha 2C de cromossomo. Já no final da fase S, a célula tem 4C, ou seja, duplicou a quantidade de cromossomos. Já nas fases G2 e na prófase, metáfase e anáfase da mitose, a quantidade de DNA continua duplicado, continua em 4C, de modo que apenas na telófase, quando a célula sofre citocinese, é que a quantidade de DNA volta ao normal, ou seja, volta para 2C. Então, de forma resumida, podemos observar que na fase G1 a célula tem 2C de DNA.
Na fase S, o DNA é duplicado, e nas fases G2, prófase, metáfase e anáfase da mitose, a célula possui 4C de DNA. Tudo bem? O tempo de cada etapa do ciclo celular varia dependendo do tipo de célula e das condições ambientais. No exemplo da imagem que eu coloquei para vocês, a intérfase dura 15 horas, sendo que as fases G1, S e G2 duram, respectivamente, 5 horas, 7 horas e 3 horas. Já a mitose ela dura apenas 1 hora. Em células embrionárias, onde a divisão celular é muito intensa, é muito rápida, a fase de intérfase é bem curta, de modo que a mitose pode demorar até mais do que a intérfase, ok? E quanto às etapas da mitose? As etapas da mitose recebem 4 nomes. Primeiro, prófase, depois metáfase, depois anáfase e, por último, telófase. Eu vou explicar cada uma delas agora. Na fase de mitose, ocorrem várias mudanças na célula, de modo que os cientistas nomearam cada uma dessas etapas de acordo com as diferenças que eles foram observando na célula. Na prófase, por exemplo, o nucleolo desaparece e ocorre a condensação da cromatina, formando os cromossomos. No citoplasma, cada centrosomo, ou seja, cada centríolo, organiza seu próprio arranjo de microtúbulos, os quais formarão as fibras do fuso, que irão auxiliar na separação das cromátides irmãs. Os centríolos ficam com um aspecto de estrela. Do grego, aster significa estrela. Por isso, esse centríolo com as fibras do fuso começando a se formar, recebe o nome de aster, ok? O final da prófase ele é marcado pela degeneração do envoltório nuclear, também chamado de carioteca. Ou seja, no final da prófase, a carioteca desmancha e o conteúdo que estava dentro do núcleo fica solto na célula. A metáfase começa logo após a ruptura da carioteca, quando deixa de existir um limite físico entre o citoplasma e o material nuclear, e os cromossomos atingem seu grau máximo de condensação, ficando alinhados na região equatorial da célula, ou seja, eles ficam alinhados no meio da célula. Com isso, as fibras do fuso conseguem se ligar aos cinetócoros, que são estruturas proteicas presentes em cada uma das cromátides irmãs, mais especificamente na região do centrômero. A anáfase inicia-se com a separação das cromátides irmãs de cada cromossomo. Assim que se separam, as cromátides irmãs passam a ser chamadas de cromossomos irmãos. Os cromossomos irmãos são puxados para os polos opostos da célula pela despolimerização das fibras do fuso. Ou seja, as fibras do fuso começam a se desmanchar, de modo que os cromossomos irmãos migram para os polos da célula, ou seja, cada conjuntinho de cromossomo vai para um lado da célula. Cada polo da célula recebe o mesmo material cromossômico, pois os cromossomos irmãos possuem a mesma informação gênica. Isso é importante, pois irá garantir que as células filhas sejam idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. Já a telófase é a última etapa da mitose, onde os cromossomos sofrem descondensação, os cinetócoros e as fibras do fuso desaparecem e o nucleolo e a carioteca voltam a aparecer. Esse processo de reorganização da carioteca pode ser chamado de cariocinese, de modo que ao final da cariocinese a célula passa a apresentar 2 núcleos. Por fim, a divisão celular termina mesmo quando ocorre divisão do citoplasma da célula, processo chamado de citocinese. Nas células animais, a citocinese inicia-se por uma constrição na região equatorial da célula, como se fosse um estrangulamento, que, ao se completar, divide a célula em duas células totalmente individualizadas. Trata-se, portanto, de uma citocinese centrípeta, de fora para dentro. Isso é possível graças à flexibilidade da membrana celular. Porém, existem algumas diferenças importantes e que muitas vezes são cobradas no vestibular entre as células animal e vegetal. É que as células vegetais não possuem centrosomos, ou seja, elas não têm centríolo, de modo que não formam o áster. E a citocinese das células vegetais é centrífuga, de dentro para fora, em função da grande resistência da parede celular. Nesse caso, vesículas formadas pelo complexo de Golgi se unem e formam uma lamela que cresce do centro para a periferia da célula, separando as células em 2. Essa lamela recebe também o nome de placa equatorial. Bom, pessoal, então é isso. Eu tentei dar uma resumida nas etapas da mitose, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, assistam o vídeo novamente, assistam outros vídeos da internet, leiam o livro e o resumo que a gente colocou lá no site da escola. E se mesmo assim você ainda tiver com dúvida, saiba que eu estou à disposição. Eu e o Akira estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então é só mandar mensagem lá pelo WhatsApp com a sua dúvida e assim que possível a gente responde para vocês, tá bom? Bom, então acho que é isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!